Amados irmãos, queridos amigos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Amados, muito obrigado por compartilhar meus vídeos, muito obrigado por assistir, muito obrigado por assistir os vídeos. Muito obrigado pela inscrição no canal, muito obrigado pelos likes. Deus abençoe você. Continue compartilhando, continue deixando o like, continue se inscrevendo no canal, você que não se inscreveu ainda. Muita gente que assiste meus vídeos não são inscritos. Louvado seja Deus porque você está assistindo os vídeos. Deus seja honrado, Deus seja glorificado com a sua participação no nosso canal. E que as mensagens aqui expostas, de alguma forma, contribua para o seu crescimento espiritual. Deus é contigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Eis-me aqui, Pai, na Tua presença. E na Tua presença, Senhor, quero viver para sempre. Eu nada sou sem Ti, e sem Ti, Pai, nada poderei fazer. Mas me coloco em Teus braços de amor para agradecer a Ti, Senhor, pelo cuidado que tens para comigo e para com todos aqueles que assistem a minhas mensagens. Eu sei que o Senhor é um Pai amoroso, misericordioso e que está interessado em nossa felicidade e bem-estar. E nós, Senhor, muitas vezes classificamos nosso bem-estar e felicidade à ausência de problemas, à ausência de dificuldades e à abundância de tudo em nossa vida. Por favor, Pai, mesmo não sendo esse o critério de felicidade estabelecido pelo Senhor, provê essas nossas necessidades. Dá-nos a abundância de pão, provê a nossa água, e que não nos falte a satisfação, a alegria, a saúde, a paz e a prosperidade. De acordo com a Tua vontade, Senhor, cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Visite cada pessoa que está assistindo essa mensagem agora. E que a mão do Senhor traga uma bênção especial a todos eles. Nós te pedimos agora que vamos abrir a Tua palavra, que fale conosco e que nos transforme pelo poder da Tua palavra e pela ação plena do Espírito Santo em nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha querida amiga, minha amada irmã, meu querido amigo, essa série Jesus Radical, Deus tem falado comigo de uma forma tão intensa que às vezes eu fico até pensando qual é o propósito de Deus com isso. Mas com certeza, ao analisar os vídeos, ao assistir novamente os vídeos, eu percebo que Deus tem um recado para nós. E vimos na mensagem anterior que essa questão de identidade é uma questão muito séria. Estamos nesse mundo com um propósito, Romanos capítulo 8, versículo 28, Isaías capítulo 43, versículos 7 e 10. Então nós somos filhos de Deus. Ele nos criou com um propósito. Ele nos chamou para sermos dele, para refletirmos a sua glória e o seu caráter. E Deus não está satisfeito com essa religião de faz de conta. Eu trabalho numa área em que durante muito tempo as pessoas chegou a se criar até um vício de linguagem, que a gente faz de conta que trabalha e o estudante faz de conta que aprende. Embora eu não tenha aplicado isso à minha vida, eu sempre procuro trabalhar para que eu trabalhe e veja o resultado do meu trabalho, que é a satisfação do meu trabalho é ver o estudante lendo.
Ontem, por exemplo, quando eu coloquei a atividade na mão de meus estudantes, para mim foi um prazer ver os estudantes colocando as palavras no papel. Uns com mais dificuldades, outros com pequenos erros de ortografia, mas escrevendo. Então, a satisfação. Então, Deus quer que eu e você melhore cada dia. Deus quer que a gente faça mudanças. E essa série entra agora num tema muito importante, porque Mateus capítulo 10, eu convido você a abrir a Bíblia, né? Nós estamos em Mateus capítulo 10, e nós vamos ler apenas os versículos 38 e 39. Jesus Cristo, ele vai falar aqui duas frases importantes, e eu quero trabalhar essas duas frases juntas, né? Porque elas têm uma conexão direta e intrínseca dentro do contexto que nós queremos trabalhar hoje. Verso 38 diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E aí, o versículo 39 também diz: quem acha a vida, perde, e quem perde a vida por mim, acha. Veja que a expressão quem aqui, Jesus Cristo, ele não... E você sabe que essa expressão quem, ele é um pronome indefinido. Ou seja, ele não identifica o autor. Ele não identifica a ação. Ele apenas conecta a possibilidade, a condição. E é isso que nós queremos trabalhar hoje. Quem? Jesus Cristo trabalha nos versos anteriores como aquele, né? Aquele. Verso 37 ele fala quem? No verso 38 ele fala quem? Quem ama o pai, quem ama a mãe, quem ama o filho, quem ama a esposa, quem ama os seus bens, mais do que a ele, não é digno dele. Verso 38, quem não toma a cruz, não é digno de Jesus Cristo. E quem acha a vida, ou seja, quem vive para este mundo, perde a vida eterna. E quem vive para o reino de Deus, ganha a vida eterna. Percebe a questão que Jesus Cristo coloca aqui? Jesus Cristo não, ou seja, em outras palavras, Jesus Cristo não toma decisão por mim. Ele apenas condiciona o posicionamento de Deus. O posicionamento de Deus é: eu tenho uma oferta para todos. Eu tenho uma proposta para todos. Agora você, individualmente, e aí entra o quem, né? Porque esse pronome é indefinido. Aí, quem escolhe Deus, recebe a bênção da salvação e da vida eterna. Quem não escolhe Deus, recebe como recompensa a morte eterna. Ou seja, eu escolhi a morte eterna por dizer não a Deus. Isso aqui é muito sério. Mas antes da gente fazer uma reflexão diretamente nesse quem, eu quero chamar a atenção para mim e para você de três coisas essenciais à mente humana, ao ser humano, à psique humana. Eu e você, como ser humano, como pessoa, nós temos uma coisa dentro de nós que busca resposta constante, permanentemente, e que a gente não é satisfeito, que a gente não é preenchido plenamente sem uma resposta a essas três coisas essenciais ao nosso caráter, à nossa personalidade.
Veja, a primeira é o ser. E Jesus Cristo, aqui no capítulo 10 de Mateus, a gente percebe que ele chama os discípulos primeiro para ser. E essa questão básica do ser humano, quem eu sou? Qual é a minha origem? Qual é a minha antecedência? Como ser humano eu preciso responder para mim mesmo quem eu sou? E essa questão do ser é tremenda, porque hoje a gente trabalha muito, a gente tem assim visto muita literatura sendo desenvolvida com base no ser humano ter. A filosofia, ela propõe que o ser humano não nasce homem. Leia a literatura marxista, né, ou sexista, ou, né, essas filosofias humanistas, elas vão dizer que você não nasce homem. É a sua interação, é o seu relacionamento com a natureza e modificando a natureza para benefício próprio que você se torna um ser humano. E agora, quando você se torna ser humano através das relações, você começa a usufruindo das coisas, ou seja, tendo as coisas. Você vai construir uma casa, você vai comprar um carro, você vai abrir uma empresa, você vai conquistar um diploma, você vai alcançar sucesso em seus negócios e relacionamentos, e então você se torna um ser humano. E aí nós temos a completude. O ser humano completo, o ser humano satisfeito, o ser humano feliz, pleno. Só que Deus aqui, ele não trabalha nesse aspecto. Se você perceber, uma coisa é o que Deus diz para nós. Uma coisa é você perceber como Deus age para nós, e por nós, e em nós. E aí Gênesis capítulo 1, verso 26, diz quem é você. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de confrontar a teoria da evolução, confrontar a filosofia moderna, por favor, tá bem? Eu quero que a gente entenda que a gente precisa no dia a dia de resposta para o ser. Quem é você? Eu sei que você tem esse questionamento, porque todos nós temos, está dentro do ser humano essa questão. Quem eu sou? De onde eu vim? Qual é a minha origem? E aí, Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito: também disse Deus, façamos o homem. E aqui a expressão homem é uma expressão genérica referindo-se à raça humana, ser humano. Façamos a raça humana à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a definição da Bíblia de Deus para mim e para você é que você nasce homem. Você nasce mulher, você nasce um ser humano completo, perfeito. Por quê? Porque você tem duas coisas aqui. Você tem imagem e semelhança de alguém. Você é a imagem, você é a semelhança de Deus. No Salmo 8, leia comigo o Salmo 8. O salmista chega a fazer uma comparação até, eu costumo dizer, uma comparação esdrúxula, absurda. Mas ele diz, olha, leia verso
4 e 5. Diz assim: o que é o homem? O que é o homem para que o Senhor com ele se importe? O que é o homem para que Deus tenha preocupação com ele? E o filho do homem para que o Senhor cada dia o visite? Olha que expressão extraordinária. Deus se preocupa com você. Não esqueça das mensagens anteriores, eu disse que uma realidade plena da Bíblia é que Deus ama você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, você tem a personalidade de Deus, você tem o caráter de Deus na sua vida. E no Salmo 8 diz que Deus se preocupa com você e que Deus visita você diariamente. Mas o verso 5, o que eu acho esdrúxulo é Davi dizer que nós somos um pouco menor do que Deus. Ou seja, ele nos coloca na posição de igualdade com Deus. Leia o verso 5. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deus fez o ser humano um pouquinho menor que ele mesmo, nos dando o seu caráter, nos dando sua personalidade, nos dando a sua glória e a honra de Deus. Então Davi diz que nós somos pequeno Deus. Porque nós somos de Deus. Paulo diz em Atos, capítulo 17, eu vou fazer questão de ler o texto para você, Atos 17. Paulo diz que Deus fez a mim e a você aqui no verso 28 diz assim, ó, pois nele nós vivemos, a nossa vida vem de Deus, porque Deus é vida, nele nos movemos, ou seja, nós respiramos, nós existimos, diz o versículo 28, nele nós nos vivemos, nos movemos, nós existimos nele. Porque nós somos a geração eleita de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz exatamente isso. Que nós somos eleitos por Deus. 1 Pedro 2, versículo 9, diz que nós somos a geração eleita por Deus. Vocês, porém, são a raça eleita. Nós somos a raça eleita de Deus. A Bíblia apresenta quem você é. Você é filho, você é criação, você é obra das mãos de Deus. Além do ser, nós temos a questão do pertencer. Todos nós gostamos da ideia de comunidade. O ser humano não foi criado para viver só. Isaías capítulo 45, versículo 18, Deus diz que a terra foi criada para ser habitada. Deus não criou a terra para ser um caos. E Deus não criou você para viver sozinho. Deus criou você para viver em sociedade. Se a filosofia vai dizer que é a vida em sociedade que torna você um ser humano, Deus está dizendo aqui que primeiro você tem que ser humano para amar, para ser, e aí você pode agora ter. Ou a ideia aqui não é ter, é pertencer. Você fazer parte de alguém.
Você fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma vivência, fazer parte de digamos assim, um grupo social que se pareça com você, que viva os mesmos princípios que você. Nós, ao sermos criados por Deus, fomos criados não apenas para sermos parecidos com Deus, mas para agirmos iguais a Deus. A palavra Deus já é plural. Veja Gênesis 1:26 que diz, façamos. Já é plural. E a palavra, quando diz que Deus é amor, também já é plural. Porque se eu não posso ter um objeto de amor, então não existe amor. E Jesus Cristo vai dizer aqui que nós estabelecemos objetos de amor. Estabelecemos o amor ao Pai, o amor ao filho, à filha, o amor à esposa, ao esposo, o amor às coisas, o amor a este mundo. Nós vamos ter um objeto de amor. Então Deus é amor, por quê? Porque Ele ama a mim e a você. Ele ama as obras das suas mãos. Quando a gente leu na mensagem anterior, ele olha para o jovem rico e diz, eu o amei. Jesus Cristo amou aquele jovem. Marcos faz questão, é o único que registra essa expressão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo amou aquele jovem. A expressão, quando a Bíblia diz que Deus é amor, isso já é plural. Por quê? Porque Deus está tendo um objeto de amor. As obras das suas mãos são o objeto do seu amor. E então agora eu, como parecido com Deus, com a personalidade de Deus, com o caráter de Deus na minha vida, eu também tenho a responsabilidade de amar o meu próximo e trabalhar pela felicidade dele. A questão aqui é que Jesus Cristo colocou que para mim, para o Renivaldo, para você que está assistindo a minha mensagem, o objeto supremo do meu amor não pode ser a minha esposa, não pode ser os meus filhos, não pode ser o meu trabalho, não pode ser a minha casa, não pode ser os meus bens, não pode ser as minhas joias, não pode ser nada neste mundo. Porque o que é supremo ocupa sempre o primeiro lugar ou a prioridade da minha vida. Pertencer. Todos nós queremos pertencer. E, aliás, uma das coisas que mais a psicologia moderna tem dificuldade de, digamos assim, analisar um perfil humano é que nós todos, nascemos egocêntricos, né? Toda criança é egocêntrica. Toda criança é egocêntrica. Não tem jeito. Ela se torna o centro do seu próprio universo. E ela não aceita menos que isso. Por isso que ela chora. Por isso que ela esberra pelo chão. Por isso que ela faz birra. Ela sobe na mesa. Ela sobe numa cadeira para chamar a atenção. Porque ela é intrinsecamente egocêntrica. Agora, à medida que ela vai crescendo, dependendo do ambiente e do afeto recebido, ela se torna menos egocêntrica e mais excêntrica, né? Mais dedicada, mais compartilhadora com os outros. Porque todos nós temos essa necessidade de compartilhar, de dar e receber, não é? Todos nós temos essa necessidade dentro de nós, a necessidade de dar e receber. Eu quero dar afeto, eu quero receber afeto. Eu quero dar amor, eu quero receber amor. E aí a Bíblia diz, Provérbios capítulo 3, né, que melhor é dar do que receber. Paulo vai dizer que é melhor você dar do que receber. É melhor amar alguém do que ser amado. Mas todos nós, se você ler o livro de Eclesiastes, Salomão vai justamente trabalhar essa questão. Todos nós trabalhamos para isso, para sermos, digamos assim, recompensados pelos nossos esforços. Isso é a ideia de pertencer.
E agora Jesus Cristo diz que eu preciso fazer escolhas. E nessas escolhas, agora eu tenho que definir quem é prioridade. Quem é prioridade na minha vida? Quem é a prioridade da sua vida? É a esposa? Quem é a prioridade da sua vida? É o trabalho? Quem é a prioridade da sua vida? É o carro? Né? Eu conheci uma pessoa numa das cidades do Brasil, que eu já visitei, já morei em mais de 10 estados do Brasil e já morei também. Esse dia eu estava contando aí, se eu não estou enganado, 27 cidades do Brasil que eu já morei. E uma dessas cidades aí que eu morei, eu conheci um rapaz que ele tinha um carro desses importados, um carro caro. E se tivesse chovendo, ele deixava o carro em casa e ia para a igreja a pé, para não molhar o carro, para não sujar o carro na lama da rua. Então, quem é o objeto da sua afeição? Quem é o objeto do seu amor? Quem é a prioridade da sua vida? E aí, quando você tem a ideia, quando você tem a escolha, a liberdade de dizer que Deus é a prioridade, então você vai ter que dizer não para pai, vai dizer não para mãe, vai dizer não para o amigo, vai dizer não para o patrão, vai dizer não para qualquer pessoa, para qualquer coisa deste mundo. Ou você vai dizer não para Deus. Eu quero convidar você para a gente ler um texto da Bíblia sobre essa questão de escolha. Abra sua Bíblia aí no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Paulo, ele tinha um discípulo, e esse discípulo desenvolveu, né, um relacionamento. Todos nós vivemos de relacionamentos. Muita gente hoje vive em depressão. Por quê? Por falta de relacionamentos. Uma das primeiras características que você nota no depressivo é que ele se isola. Ele foge do convívio social. E quando você vive sozinho, então você adoece. Porque você precisa conversar, você precisa discutir, você precisa discordar, você precisa experimentar novas ideias e combater ou aceitar essas ideias. Isso chama vida em sociedade. E esse jovem, Paulo diz assim, ó, versículo 10, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, está escrito, olha, no verso 9 ele fala para Timóteo: venha ter depressa comigo, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Observe a questão aqui. O objeto do amor de Demas, ele começou a desenvolver um relacionamento prioritário com as coisas deste mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15, João vai dizer o seguinte, é um conselho dele, mas a gente vai analisar dentro desse contexto aqui de Demas. Capítulo 2, versículo 15 diz: não amem este mundo, nem as coisas que há neste mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe, Demas, tendo amado o presente século, abandonou a Deus, abandonou o ministério, abandonou a Paulo, abandonou as suas amizades por amor às coisas deste mundo. Essa ideia de pertencer é uma coisa tremenda, porque quando nós temos essa ideia, ela na verdade preenche um lado da nossa personalidade, do nosso caráter, que nada mais pode preencher. É a chamada ligação. Você se liga às coisas, você se liga a alguém.
E Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 6, né, a partir do verso 14, que não pode haver uma ligação do crente com o incrédulo, da luz com as trevas, não pode haver uma união. Não pode haver unidade entre luz e trevas, entre o bem e o mal. Não pode haver dois senhores na nossa vida, é o que Jesus Cristo está dizendo em Mateus 10. Você não pode seguir duas estradas ao mesmo tempo. Aí eu quero ir para São Paulo e quero ir para Manaus. Então eu vou seguir as duas estradas ao mesmo tempo. Imagine, ó, Manaus está no norte, São Paulo está no sul, sudeste, né? E aí você quer seguir as duas direções ao mesmo tempo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Vimos na mensagem anterior do jovem rico. O jovem rico olha para Jesus Cristo e diz: eu quero a vida eterna, eu quero a salvação, eu quero ter um relacionamento efetivo com Deus. E aí Jesus Cristo diz: você está preso a muitas coisas. Você está ligado a muitas coisas. Se desprenda. Se desfaça desses nós que te prendem a essas coisas. Venha, siga-me e eu te darei um tesouro no céu. Jesus pediu para ele se desligar das coisas daqui para se ligar ao reino, para se ligar ao céu. E agora ele diz não. Ele diz não para quem? Para as coisas? Não, ele diz não para Jesus Cristo. Ele virou as costas para Deus, diz o texto. O jovem foi embora porque era dono de muita propriedade. Ele preferiu continuar preso às coisas daquilo. Diz o texto de Demas: Demas amou o presente século, por isso me abandonou. E aí João nos dá o conselho: não ame as coisas desse mundo, não ame este mundo, porque o amor deste mundo separa você de Deus. Lembra da ideia de pecado? O que é pecado? Separação de Deus. Então João diz: não ame as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo vai separar você de Deus. E aí, religião, ó, ligação. Vocês têm que estar ligados a alguma coisa. E aí Jesus, o que é que Jesus Cristo diz então no verso 38? Quem não tomar a cruz, quem não se ligar à cruz. Na mensagem anterior eu falei de princípios, né? Jesus Cristo não está pedindo para você pegar fazer dois pedaços de madeira, fazer uma cruz e se pendurar nela, não. Ou andar com ela nas costas, para cima e para baixo, não. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo, não. O que Jesus Cristo está dizendo é: os meus ensinos, a minha verdade, os meus princípios, os meus mandamentos, quem não... A minha lei, quem não escolher os meus mandamentos, quem não escolher os meus princípios, quem não escolher os princípios do reino do céu, não vai ser digno do céu. Quem não tomar a cruz. E aí você pega o Velho Testamento vai trabalhar duas questões muito importantes sobre essa questão, né? Quando a pessoa pecava, ele tinha que confessar seu pecado na cabeça de um cordeiro, né? Ou de uma ovelha, ou de um bode. Ele tinha que confessar o seu pecado com a mão esquerda sobre a cabeça do animal, e com a mão direita o penitente pecador, ao confessar seu pecado, ele mata a ovelha. Ele, o pecador, mata a ovelha, que é segurada pelo sacerdote, né? O sacerdote não mata a ovelha, quem mata é o pecador. Aí o pecador, o sacerdote apara o sangue na bacia, e aí coloca uma gota, umas gotinhas sobre a cabeça do pecador, outras gotinhas no altar, e o resto do sangue é derramado na base do altar ou sobre o altar para ser consumido pelo fogo. E aí o pecador agora, com o pecado confessado e perdoado, ele come a carne da ovelha, junto com o sacerdote, ele come a carne do animal sacrificado, dizendo que ele está comendo aquele que pode, que é a vida, né?
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus Cristo diz: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, me pertence. E é a este que me pertence, eu dou a vida eterna. Em Jesus Cristo, você está completo. Jesus Cristo disse: quem não deixa tudo por mim, não é digno de mim. Ou você pertence a esse mundo, ou você pertence ao céu. Ou você pertence às coisas desse mundo, ou você pertence ao reino de Deus. E a terceira base da essência do ser humano é o conquistar ou realizar, né? E aí Paulo diz em Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2, 13, Paulo diz que Deus é quem realiza em nós o querer e o efetuar. Uma coisa tremenda para nós, nessa questão de realizar, é que todos nós, como seres humanos, temos a tendência de produzir alguma coisa até por visibilidade ou aceitação. E aí cuidado, porque quando a criança, por exemplo, que eu estou dizendo que toda criança é egocêntrica, mas quando ela percebe que ela está sendo deixada de lado, ou seja, chega outra criança, ou chega outras situações em que o esposo tem que dar mais atenção à esposa, a esposa tem que dar mais atenção à esposa. Cuidado, casais que têm filho pequeno, normalmente a esposa esquece o marido por causa da criança. Eu conheço muitos casais que até chegarem as crianças, o casal vive um céu, um paraíso. E quando chega a criança, aí o paraíso vira uma coisa lá, sei lá o que, né? Vamos colocar, dizer que... deixa pra lá, né? O casal começa a viver sérios conflitos porque a mulher começa a dar mais atenção à criança do que ao marido. Não é que ela vai deixar de dar atenção ao marido, não é que ela vai deixar de dar atenção à criança, ela tem que ter o ponto de equilíbrio, porque a criança, ela vai crescer, em algum momento ela vai deixar a casa, né? Em algum momento a ave sai do ninho. Eu visitei uma família no Maranhão e a senhora, ela chegou a chorar quando ela estava conversando comigo. Ela disse que ela fez uma casa com 9 quartos, ela tinha 9 filhos, e ela imaginou que os filhos nunca iriam sair de casa, né? E quando eu cheguei lá, a casa estava vazia, estava só ela, inclusive, né? Até o esposo já tinha falecido. Estava ela sozinha, e nenhum dos filhos com ela, nenhum dos 9 filhos estava com ela. Ela chorou por isso, porque ela pensou que a vida dela seria completa e feliz, cercada pelos filhos. E nenhum dos filhos estava ali para abençoar sua velhice e cuidar dela na velhice. Porque mandar dinheiro, tá lá em São Paulo, manda dinheiro. Gente, nada substitui o carinho, né? Nada substitui a presença. Você está ali para conversar. Cuidado, esposa, quando o teu filho estiver dormindo, faça questão de dar atenção ao teu esposo. Cuidado também, você esposo que está se sentindo escanteado, aí começa a andar com os amigos, começa a ficar a noite inteira na frente da televisão sem ter tempo para a esposa. Cuidado, vocês têm que partilhar as responsabilidades. Você tem que conquistar seu espaço também depois do nascimento da criança. Agora a ideia de pertencer é tremenda. Agora essa ideia de conquistar é muito mais profundo. Por quê? Porque se eu, nessa questão, fico preso às minhas realizações, eu posso anular o ser e posso anular o pertencer. E uma das questões trágicas da religião moderna é a chamada penitência. É a chamada boas obras. Nós vivemos presos a essa questão de fazer boas obras para agradar a Deus. Como que eu vou agradar a Deus se eu já pertenço a Ele, se eu já sou dele, se eu já venho das mãos dele, se eu existo por Ele?
Jesus Cristo disse que sem Ele eu nada sou e nada posso fazer. Então, o que eu realizar aqui, e tem o lado negativo do realizar, é que você fica tão preso à questão do realizar que você se esquece do ser. Deus quer que você seja primeiro, né? Então, eu sou filho de Deus. Eu pertenço a Deus. E agora, o que é o resto simplesmente é resto. Ou é fruto do ser e do pertencer. Tudo que eu fizer agora é resultado do ser e do pertencer. Agora tem uma questão aqui. Porque Jesus Cristo diz, quem não deixa isso, quem não ama, quem amar mais o pai, quem amar mais a mãe, quem amar mais o filho, quem amar mais as coisas deste mundo, como Demas amou o mundo e perdeu a vida eterna. Quem amar mais as coisas daqui vai naturalmente anular, destruir o amor de Deus na sua vida. E pode ser que o amor de Deus esteja sendo destruído da minha vida, da sua vida, justamente pelo realizar, pelo fazer. Nós nos realizamos, nós nos tornamos plenos pelo fazer, é verdade. Agora, cuidado que o fazer não pode ser a prioridade. O fazer precisa ser resultado do ser, resultado do pertencer. Não é o fim para o começo, como diz a filosofia humanista, né? Que você não nasce homem, você se torna homem pelo fazer. Deus é o contrário, você primeiro você é, depois você pertence e depois você faz. A ciência diz que você veio de um protozoário e aí você vai fazendo coisas, você vai fazendo, até você se tornar perfeito. Com Deus é o contrário, com Deus você primeiro é, você pertence e depois você faz. Ninguém vai ao céu por fazer obras. Ninguém vai ao céu por fazer boas obras. O céu já está dentro de você porque você é de Deus, você pertence a Deus. E agora você vive para Deus. Então tudo que você faz é Deus que realiza em você. Leia Isaías capítulo 26, versículo 12, onde Isaías diz que as nossas obras, Deus as realiza por nós. Essa é uma expressão de Davi também, segundo Crônicas, né? Que diz que todas as nossas boas obras, o Senhor é quem realiza por nós. Meu amado, todos nós vivemos essa essência. Agora eu e você precisamos definir esse quem. Quem é que vai ser Senhor da minha vida? E isso define a sua salvação ou a sua perdição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente cada dia escolha a cruz. Escolha os princípios do céu. Escolha a palavra. Viver para as coisas de Deus. E aí tudo que a gente fizer aqui vai ser como resultado da gente ser de Deus, de pertencer a Deus, porque nós vivemos aqui o reino de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado pela gostosa chuva que cai sobre nós. Abençoe a gente, cuide da gente e salve a gente e ajude-nos a sermos teus filhos, pertencermos dia a dia ao Senhor e vivermos para a tua glória. Nós louvamos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.